Oi, tudo bem com você? Esse é mais um vídeo da série Viva a Esperança e eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 23, que diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Até aqui. Como nós sabemos, antes de se tornar um guerreiro valente, reconhecido por liderar Israel em várias batalhas, principalmente por ter vencido o gigante Golias, antes de ter sido ungido rei de Israel, o mais importante rei da nação de Israel, Davi foi um simples pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, Davi sabia da importância e da responsabilidade do seu trabalho. Era a responsabilidade de Davi, por exemplo, levar o seu rebanho até as pastagens onde pudessem se alimentar. Era Davi também quem deveria conduzir o seu rebanho às fontes de água para que pudessem beber. E Davi era aquele que protegia o seu rebanho dos predadores e das feras que queriam devorar aquelas ovelhas. Portanto, ele sabia da importância do seu trabalho. Ele tinha noção do que significava ser um pastor, pois ele já era um habilidoso pastor de ovelhas. Mas nesse salmo, Davi se coloca no lugar da ovelha e ele diz que o Senhor é o pastor. Ele diz que quem cuida do rebanho é Deus. Deus é o protagonista dessa história, enquanto Davi é aquele que recebe de Deus o cuidado. E a primeira palavra de Davi nesse salmo é uma palavra de confiança. No primeiro versículo ele diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Davi está dizendo que, sendo Deus o seu pastor, sendo Deus o seu cuidador, ele não terá falta de nada. Ele não terá falta de pão, porque o Senhor é o provedor, é Ele quem nos alimenta todos os dias. Ele não terá falta de água, porque é o Senhor quem nos dá o refrigério e a água no nosso dia a dia. Ele não vai ter falta de abrigo, porque o Senhor é quem o protege todos os dias. Davi está dizendo que a manutenção da vida não depende apenas da força do seu próprio braço, não. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu dependo do Senhor, e se eu dependo do Senhor, eu estou sendo dependente daquele que tem todo o poder e tem todas as condições de cuidar de mim muito melhor do que eu cuido de mim mesmo. Outra palavra de Davi é uma palavra diante dos momentos de tribulação. Porque no versículo 4 ele diz o seguinte: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi está dizendo algo sobre aquilo que nós sabemos, que é a realidade dura da vida. Muitas vezes nós nos deparamos ao longo da caminhada com vales de trevas e morte. E esses vales, eles podem ter nuances diferentes na vida de cada um de nós. Às vezes você foi demitido do trabalho, perdeu a sua fonte de renda, a sua fonte de sustento. Ou quem sabe, às vezes nós perdemos um ente querido, alguém que nós amamos. Enfim, existem várias situações da nossa vida que nos pegam de surpresa e nós muitas vezes não sabemos como reagir a elas. São situações de trevas e de morte. Não é exagero dizer que esses dias que nós vivemos são dias assim. Nós não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses. Nós vemos o noticiário e as notícias são cada vez mais tensas e podem encher o nosso coração de temor. Mas o que Davi está dizendo aqui nesse versículo é que mesmo quando nós andamos por vales de trevas e de morte, nós não precisamos temer perigo algum, porque Deus está conosco em todas as situações. O nosso Senhor não nos abandona nesses momentos de luta e de dor e de pranto. Deus é contigo, irmão, Deus é comigo, Deus é conosco. Nós não vamos passar por tudo isso sozinhos. Esse versículo me fez lembrar de uma experiência que eu tive aqui em casa dias atrás. O Arthur, meu filho de 2 anos e meio, estava aqui na sala assistindo um desenho e eu estava na cozinha fazendo algumas coisas.
E eu percebi da cozinha que estava chegando numa cena do desenho que é um pouco tensa. É uma cena em que tem o vilão e ele fala algumas coisas e é meio sombrio. E eu sei que o Arthur tem medo dessa parte do desenho. E não demorou muito, ele correu lá para a cozinha e me chamou e falou assim: pai, vamos lá na sala assistir comigo? E aí eu vim com ele na sala e sentei do lado dele no sofá. E eu percebi que quando eu sentei do lado dele no sofá, ele assistiu tranquilamente à parte tensa do desenho. Ele assistiu tranquilamente aquelas cenas que davam medo nele. É claro que é uma comparação um pouco exagerada, mas eu creio que com Deus e nos nossos momentos de trevas e de morte é assim. Nós somos como essa criança que muitas vezes não sabe como reagir diante das situações da vida. Nós somos como essa criança vulnerável que diante das situações de trevas e de morte ficam com medo. Nós ficamos com medo. Mas o que Davi está dizendo é que nós podemos contar com a presença de Deus. Então nós podemos passar por essas situações tendo Deus do nosso lado. Se eu, tão limitado como sou, posso transmitir segurança para o meu filho, imagine o Criador e sustentador do universo. Qual segurança que nós não temos do lado desse Deus Todo-Poderoso que cuida de nós todos os dias. Então, irmãos, a minha oração é para que a gente se apegue a essa palavra e que nós não deixemos o nosso coração se atemorizar diante das situações da vida, sobretudo as que nós estamos vivendo nesses dias. Não tem sido dias fáceis. Nós temos sentido saudade das pessoas, nós não podemos nos encontrar pessoalmente, nós temos incertezas com relação ao dia de amanhã, mas uma coisa não é incerta para nós: a presença de Deus. Deus está sempre do nosso lado e nos protege, inclusive nos vales de trevas e de morte. Se apegue a essa palavra, não deixe que o seu coração se atemorize. Confie, o Senhor está comigo e o Senhor está com você todos os dias, inclusive nos dias de luta. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.